Há uma coisa que muda tudo. Em criança nós escolhemos pertença para sobreviver e às vezes para manter ligação abandonamos partes da nossa autenticidade. Viramos a boazinha, a forte, a perfeita, a invisível. Nesta parte vamos falar dessa tensão entre apego e autenticidade, como ela se camufla e, claro, no mais bonito, como é que a criança interior é quase sempre o caminho de volta à nossa essência. Se queres entender por que repetes certos padrões ou não entendes porque é que dizer não é tão difícil, esta parte é para ti. Este é o Encontro Luminoso, um espaço de partilha honesta de espiritualidade vivida com os pés na terra. Sem perfeições, sem personagens, apenas mulheres reais, ferramentas diferentes e aquele amor que te ajuda a conectar com a tua própria verdade. Aqui vais ouvir vivências, tropeções, gargalhadas e dicas práticas que fazem diferença no teu dia-a-dia. Pronta para voltar a ti? Então, abrimos o círculo. E estamos na parte 2 do Encontro Luminoso, explorando a infância e a criança interior. E vamos ao coração do tema, pertença e autenticidade. Ninguém nasce inautêntico. E não há nada mais autêntico do que uma criancinha pequena. Tem fome? Chora. Quer um brinquedo? Grita. O bebê sente e expressa, mas algures no caminho, aprende que certas emoções não cabem. E nós aprendemos muito cedo a suprimir esta autenticidade e instintos para satisfazer a nossa necessidade de apego, porque este apego é vital para a nossa sobrevivência. Dando assim um exemplo muito simples, por exemplo, para o instinto, quando a criança sente que a mãe está triste porque a vê chorar ou porque simplesmente sente que ela não está bem, e a mãe responde com a melhor das intenções, porque não quer preocupar o filho: não, filho, estou bem, não é nada, é só impressão tua. A criança aqui está a aprender que não deve confiar no que sente, porque o seu instinto não está correto. Mas está. Mas ela desaprende logo aqui. Quer a autenticidade como o apego são necessidades essenciais e elas competem entre si quando somos crianças, muitas vezes. E adivinhem quem ganha? O apego. O apego vence sempre. Isto leva-nos à desconexão e às adaptações. Que personagens ou que adaptações nascem quando perante este conflito, não é? Entre sou autêntico ou vou pelo apego e ganho o apego. Que personagens é que surgem desta necessidade de pertença? Catarina? Olha, são muitas. Eu acho que todas nós sabemos que são muitas e de alguma forma também usamos estas personas, não é? Que no fundo são máscaras ou camadas que vamos criando ao longo da vida. Para quê? Para nos proteger. Tudo funciona para nos proteger, não é? Porque nós não queremos sofrer. O ser humano não quer sofrer. E então criamos estas máscaras, estas personas, a perfeccionista, faz tudo bem, sem falhar, a controladora, para antecipar tudo o que possa ser dor, evitar surpresas, não é? Que de alguma forma lhe causem transtorno. Lembro-me também da bem disposta, sempre palhacinha, não é? Que evita. Eu tenho um caso de uma pessoa. Olha, eu sou muita palhaça. Mas tu não evitas. Eu estou a ver o que é que sai daí. Eu pensar, eu sou sempre tão bem disposta, o que é que ela vai dizer para ver se me assenta ou não. Não, por acaso não me estava a lembrar de nenhuma de vocês, mas estava-me a lembrar do caso concreto. Porquê? Porque vocês já passaram essa fase do ser só a bem disposta e a palhacinha, porque tiveram que fazer esse trabalho de olhar para dentro. Mas muitas vezes o palhacinho ou o bem disposto, não é? Vem mesmo de uma forma de estar sempre bem, mostrar que está sempre bem,
e não se permitir ser vulnerável, porque assim que tu tentas fazer uma pergunta ou lançar um tema um bocadinho mais profundo, com mais profundidade, ele evita. Esconde muita dor. Esconde dor e esconde, eu acho que se calhar são mesmo pessoas, não querendo aqui de alguma forma estar a pôr em frasquinhos, porque cada experiência é uma experiência e cada vida é diferente, mas eu julgo que isto venha de uma criança que não tinha espaço, não tinha liberdade para ser o que era enquanto criança, não é? Sim. E não sim. ser levada a sério, provavelmente, também. Exato. Ou seja, há aqui realmente mesmo estas máscaras, não é? Que nós vamos criando para evitar sofrer, não é? Para Ou nos proteger. mesmo não ser seguro, seres vulnerável, não é? Porque quando fazes os outros rir, toda a gente gosta de ti. Exatamente. Portanto, evitas Não te conflito. expões. Exatamente. E depois também há o viver em função dos outros e das necessidades dos outros, não é? Aquele que responde sempre a tudo, está sempre disposto a ajudar tudo e todos, mas deixa-se sempre para o último. E eu acho que, de alguma forma, todos nós temos um bocadinho de. Vamos tendo aqui algumas coisas. Eu revejo-me, por exemplo, nesta questão do fazer, ajudar os outros e deixar-me um bocadinho às vezes para o último. Claro que, lá está, ganhando alguma consciência, a pessoa vai trabalhando de outra forma. Depois há as pessoas que não confiam na vida, não confiam em ninguém. Vem também do medo, da insegurança. No passado, ela confiou e o E não facto correu de ter bem. confiado fê-la magoar-se e, portanto, vai viver à partida nesta persona que não confia. E o workaholic também, as pessoas que trabalham como escape, é uma forma de ser vista, de ser reconhecida, De não não parar. pelo que é, mas pelo que faz, exatamente. Não? Sim. A salvadora, sei lá, tantas personas, mas pronto, assim, de uma forma geral, é perfeccionista, o que é que eu disse? A perfeccionista, Sim, são essas controladora, Controladora, mais sim. palhaça, Sim. é que trabalha, é que utiliza o trabalho como escape e a salvadora, não é? Que geralmente, por acaso esta da salvadora, eu associo muito, e lá está, Os terapeutas holísticos. quero Desculpa. não, quero salvaguardar aqui uma coisa que, como disse há pouco, cada caso é um caso, não é? Mas geralmente a salvadora vem sempre de uma menina que não foi vista pelo pai. Isto nas pessoas que eu conheço, nas minhas amigas e mulheres e nas minhas clientes. A salvadora geralmente é uma menina que não foi vista pelo pai. Então Olha, faz-me salva imenso para ser sentido. vista. Sim. Faz-me imenso sentido, A identifico-me mim e também. reconheço-me. Sim. Sim. E aliás, a parte paterna, não é, do abandono masculino, é uma ferida que eu sinto de uma forma muito, muito profunda. E se calhar por isso também foi logo a primeira experiência que tive quando era ainda bastante jovem. Mas faz todo o sentido. E cá estou eu nas terapias holísticas a tentar ajudar. Estou a brincar. É. Faço de coração, mas é verdade que às vezes entro neste modo, já falámos nisso, às vezes entro nesse modo salvadora. Cá Por isso é que está eu o estava a gatilho, dizer, super interessante, É. sim. todas Sim, sem dúvida. vamos aqui tocando Sem dúvida pesquisa em alguma. X tempo nestes pontos. É claro que se calhar já não nos deixamos ficar, porque ganhamos essa consciência e agimos em conformidade com essa consciência, mas de certa forma vamos tocando aqui e ali em alguma destas questões. Ou se calhar já vivemos intensamente em algum modo em alguma destas personas e agora já nos conseguimos afastar dessa máscara. Não é? Mas acho que Eu, essencialmente são estas. sim. Eu aqui neste tema, mais além das personas que acho que já as refletiste bastante bem, gostava de falar da adaptação. E há algo que se vê muito quando somos adultos, que é o sentimento de culpa que nós sentimos quando dizemos não.
E é verdade que, por vezes, há consequências em dizer não, podemos ativar feridas dos outros, podemos perder amigos ou perder relacionamentos, mas há consequências muito maiores quando suprimimos este não. E muitas vezes é aqui que surge a doença, como adaptação. Ou seja, quando há uma conexão profunda do sentir. E eu falo disto porque isto foi também a minha experiência. Ou seja, uma desconexão a tal ponto que o meu corpo adoeceu. E a mente e corpo são uma unidade. Nós já falámos antes do corpo, mas o impacto do trauma nas doenças é largamente ignorado e a doença é uma adaptação. Esclerose múltipla, fadiga crónica, fibromialgia, doença de Crohn, psoríase, doenças de pele, um sem número de coisas. Todas estas afetam pessoas com características de personalidade semelhantes. E o livro do Gabor é muito interessante porque aborda exatamente isto. E estas características são coisas como colocar as necessidades dos outros à frente das tuas, aquilo que estavas a dizer há bocado, Catarina, uma identificação rígida ou compulsiva com o dever e responsabilidade, e aqui até pode entrar um pouco o controlo, não é? A necessidade de controlo, a repressão da raiva, isto é algo que acontece muito, e eu também identifico em mim, eu acho que raiva, não sei se alguma vez senti, eu nem consigo gritar, eu às vezes vejo as mulheres a gritar ali, eu não consigo, não me sai, espero que um dia me saia, não perturbo os vizinhos, mas espero que um dia me consiga sair. E depois estas crenças de que nunca se deve desapontar ninguém e de que se é responsável pelo modo como as outras pessoas se sentem. E isto não pode continuar a ser ignorado porque literalmente o nosso corpo físico adoece quando nós fazemos estas adaptações. Era isto que eu queria deixar aqui. Sim, porque estamos sempre completamente desconectados daquilo que nós verdadeiramente somos. Exatamente. E que queremos expressar e exprimir, não é? Porque sim. acaba por ser mais importante para nós sentirmos que os outros nos aceitam e vamos nos fazendo mais pequenos às vezes para caber no mundo dos outros, sem nos apercebermos que estamos constantemente a virar as costas a nós mesmos. Que é interessante, porque às vezes até acaba por se refletir numa certa raiva que nós temos, que às vezes achamos que tem a ver com o outro, mas que no fim até tem a ver connosco. A raiva que nós temos de nós mesmos, porque lá está, porque não nos ouvimos, porque não nos respeitamos a nós. E o corpo já, quando chega ao corpo, já é mesmo um gritar, não é? O último grito, sim, sem dúvida. Mas, há sempre um mas há muita sabedoria no trauma. Eu não quero com isto dizer, bora lá traumatizar toda a malta como experiência de aprendizagem, não, ok? Mas no sentido de que os nossos traumas, ou seja, aqueles que nos levaram a desligar da nossa essência, são as chaves de casa. São as chaves de casa. E esta é para mim a parte mais bonita, ou seja, essa mesma infância também pode ser o caminho de volta. Eu tenho uma frase muito simples, até tenho no site, e acredito mesmo piamente nela, que é: tu não podes saber quem és sem teres vivido tudo o que não és. E eu sou verdadeiramente crente de que a nossa criança é a nossa verdadeira essência. E vocês já tocaram neste ponto também. Mas é nela que estão guardados os nossos dons, os nossos sonhos, a nossa magia, a nossa capacidade de criação, de manifestação. Ela é uma peça essencial de quem somos e o segredo de tudo reside nessa criança, nessa infância. Porque é através dela que nos vamos desconectar de quem somos e é através dela que se vão revelar as sombras e luz de que falámos no mês passado e é através dela que nós voltamos a casa. Isto para mim é lindo. Desculpa, mas é lindo. É mesmo lindo. E isto leva-me à próxima questão, que é: como é que a criança interior vira caminho de volta à essência? E Fátima, diz-me, conta-me como. Na verdade,
simplesmente deveríamos de perceber que essa criança interna, como bem disseram, é realmente a nossa essência pura, é a nossa conexão primordial com o que somos e o que a nossa alma quer representar. Portanto, se nós, seja a idade que tenhamos, realmente conseguimos ver, observar e sentir essa criança, essas emoções, essas vivências que nós tínhamos, no fundo, o único que estamos a fazer é relembrar quem nós somos. Só isso. O facto de voltar para dentro e dizer esta sou eu de verdade e estou-te a ouvir e estou-te a querer e amar, no fundo, ao amar a nossa criança interior, estamos a nos amar a nós próprias, é o tudo. Portanto, dizer simplesmente que ouvir ou sentir certos sinais para compreender esse outro, não sei se em português se diz assim, hologramas, essas Sim, sim, sim. imagens meio transparentes, é como se nós próprias tivéssemos muitíssimos hologramas, mas o holograma de base é essa criança, e se nós vemos esse holograma, os outros vamos ver também, e todos vão funcionar, mas enquanto esse estiver preto, os outros não funciona, não se bem como é devido. Portanto, dizer que é fundamental percebermos que a nossa criança é a base de tudo e ter em conta que é só tratar-nos com o carinho que se calhar não tiveram conosco, por exemplo, ou com a compaixão, ou com o amor. É muito mais fácil, não é questão de querer a ver como é que eu faço para olhar para a minha criança e melhorar o que é que eu vivi. Não. Simplesmente é, ok, lembrar como é que eu era quando criança e tentar comunicar-nos com ela. De alguma forma, cada um vai ter a sua própria. E sempre desde esse carinho. E desde aí já é tudo muito mais fácil. Não é querer arranjar problemas e problemas, não, não. É muito mais simples. É conectar com ela e dizer o que é que te acontece, como é que tu estás, e a partir de aí andar para frente. Obrigada, faz imenso sentido. Eu aqui partilho o que funcionou para mim, ok? Porque eu considero que são pontos fundamentais para podermos voltar a casa. E é deixarmos-nos, ou deixarmos, melhor dito, de nos levar pelo autojulgamento. Eu era mestre em autofustigação. Mestre. O autojulgamento, a autocrítica não nos leva a lado nenhum. E o que eu fui percebendo ao aprofundar mais este trabalho do Gabor, por isso é que realmente ressoou tanto comigo e porque o vivi na pele, foi precisamente perceber que estes mecanismos, estes padrões, estas nossas reações, em algum momento da nossa vida, nos ajudaram a sobreviver. Portanto, logo aqui, quando tu percebes que aquilo que agora tanto te incomoda, em algum momento lá atrás, se calhar ajudou-te muitíssimas vezes a sobreviver e a aguentar uma ferida, a partir do momento em que tu entendes isto, tu começas já a sentir um pouco que está tudo bem, não é? Porque estás a perceber porque é que aquilo aconteceu e o que é que aquilo fez por ti em algum momento. E desde esse reconhecimento de que te foram úteis, agora são umas chatas, não te ajudam em nada, mas foram úteis em algum momento. Mas agora, nesse momento, tu já te podes perguntar, ainda me servem? Pá, se calhar algumas delas ainda nos servem, está tudo bem. Ok, olha, isto ainda me dá jeitinho ser palhaça de vez em quando. Eu continuo a ser palhaça de vez em quando estou vulnerável. Olha, vou continuar a ser palhacinha, dá-me jeito, não é? Protege-me de alguma forma. A mesma coisa com a Sherlocka. Quando vem a Sherlocka é quando eu estou mais vulnerável. Então, vem a Sherlocka. Está tudo bem. É aceitar que essa parte me está a proteger. Está mesmo tudo bem. Agora, se não nos servem, reconhecer, aceitar que essas partes nos ajudaram e reforma-te, vai de férias, descansa um bocadinho, deixa-me experimentar fazer diferente, está tudo bem se eu precisar de ti, eu chamo-te.
e começares a observar o teu comportamento de uma forma muito mais neutra, ou seja, com curiosidade, como observadora, que também já falámos muito nisto, com curiosidade e com compaixão, porque isto é fundamental, ou seja, nunca desde o autojulgamento. Não vais a lado nenhum se estiveres a autojulgar-te. Agora, se trouxeres curiosidade, tipo, olha que curioso, porque é que saltou a tampa aqui? Interessante, não é? A forma como tu já colocas a pergunta e como vais com curiosidade e com compaixão, ok, alguma coisa se ativou aqui em mim, vou nutrir, vou cuidar e vou perguntar. Isto vai permitir-te colocar-te perguntas muito mais profundas, muito mais curiosas sobre porquê que reages de certa forma. E esta mudança de perspectiva para mim foi crucial. Foi crucial na forma como eu me via antes e como eu me vejo agora. E vá lá. E era isto. Era só isto. Engraçado, já agora só para acrescentar. Diz. Esse movimento que tu fizeste e fazes para Foi dentro, chave para mim. que é um movimento-chave para reconheceres. Também podes, e a mim também me ajudou, não só fazer esse movimento em mim, mas tentar fazer esse movimento em relação a algum episódio da minha vida, com o meu pai, com a minha mãe, com os outros. Não Sim, é? ver no outro fica muito mais fácil. Sim, no sentido também e de sentir também essa compaixão, no sentido de que eu sou mãe, portanto, eu sei, e como já falei aqui anteriormente, eu sei que de alguma forma vou traumatizar e vou criar alguma ferida na minha filha, mas também sei que estou a fazer o melhor que sei, com as ferramentas que tenho. Da mesma forma, os nossos pais, ou outro familiar qualquer que tenhamos muita proximidade na infância, também o fizeram. As pessoas... eu acho que este olhar com compaixão de que as pessoas fazem o melhor que sabem perante aquilo que aprenderam e perante as ferramentas que têm. E isto ajudou-me muito a fazer o tal... É brutal, porque é o que tu te estás a dizer, ou seja, eu a partir do momento em que eu me permito olhar para mim com compaixão, eu automaticamente começo a ver no outro, até quando o outro responde mal para comigo, eu já não estou tão reativa, e eu consigo perceber que há alguma ferida que se está a ativar do outro lado. Portanto, tu ganhas muito mais consciência do porquê que a pessoa está a reagir. Sim, isto eu com o David, isto acontecia-me imenso, era um a gatilhar o outro, não é? E eu percebi, mas porque é que responde assim, porque é que reage assim? E ele a mesma coisa. E nós estávamos a receber mensagens muito distintas, porque se estavam a ativar coisas. Portanto, tu começas a ver que a forma como o outro não está a responder, te está a responder, não é para contigo. É ali uma ferida que está a ser ativada. Isto é muito bonito. É mesmo muito bonito. Mas a respeito do que estão a dizer, também acho que há uma outra coisa que também deveríamos ter em conta, e é, estamos a ver a criança interior desde o ponto de vista do adulto. Sim, sim. Mas como já sabemos a real importância que esta criança tem, seria ótimo também olhar não só para os outros adultos com essa empatia, senão para esses sobrinhos, para esses alunos, para o meu filho, para a minha filha, para que comecem a se expressar, a dar as suas emoções, a dizer o quão importante é essa coerência entre o que eu expresso e o que eu falo. Quando estavam a dizer a mãe está muito triste e o filho está a dizer não, está tudo bem, meu filho. Não, Sim. não. Diga para o meu filho, não estou bem, mas não tem mal, fica tranquilo, entre nós podemos nos ajudar. Exatamente. Então é importantíssimo não só percebermos isto nós próprias, senão também nos infantes, saber como é que podemos ajudar para que eles comecem já a ser conscientes disso desde aí em baixo. É muitíssimo importante, acho, ter isso em conta. Isso é essencial. Sempre com a melhor intenção. Sim. Sabes, eu lembro-me muito... Sim, desculpa, Catarina. Um ponto importante. Exatamente, eu lembro-me muito de muitas coisas que hoje em dia que falo, não é? Abertamente sobre as coisas com a minha mãe. Eu lembro-me muito de coisas que eu em criança assumi de uma determinada forma, eu criei uma certa realidade, porque ela não partilhou a verdade, ou não contou tudo para não preocupar, não é? Para me proteger. E eu criei o meu próprio filme aqui dentro. Porque isto depois dá aso, não é? Como tu não sabes a verdade, mas algo não te encaixa,
porque sentes energeticamente o que seja, e abres aso, não é? Com esta criação, com esta imaginação, abres aso a uma história completamente distinta daquilo que é na verdade que a muitas realidade. vezes ganha uma dimensão Dimensão. desproporcional à Gigante. realidade. Sim. E Isso inclusive mais- até... Sim. Diz. Isso é muito Que- importante aquilo que a Fátima estava a dizer, porque realmente nós também, e lá está, temos outra abertura, eu pelo menos sinto isso, em relação à minha filha, do que os meus pais tiveram comigo, Sim. não é? Se ela me vê num dia que eu sinto, ela sente que eu estou diferente. E eu não tenho problema nenhum em dizer, olha, hoje estou mais triste, ou hoje estou mais vulnerável, aconteceu isto, ou aconteceu aquilo. E assim ela fica. Porque o primeiro entendimento que a criança tem em relação a qualquer coisa que se passe com os pais é que é diretamente com ela. Claro, sim. Porque da Sim. mesma forma que ela vê os pais como o centro da vida e do mundo dela, Elas são o centro do Ela mundo, acha sim. que também está no Sim. centro. Sim, está no sim. centro, exatamente. E portanto eu acho que é muito importante passar esta informação de forma honesta, tranquila e sem dramas. Sim. É mesmo. E ainda mesmo queria É porque isso é acrescentar aí- fundamental para a confiança. Era isso que eu ia O dizer. facto... Aí está. Sim. Não, porque mesmo confiança, porque eu já tive em terapia mães, mulheres, não é? Mães, que me diziam que os filhos, que já estavam numa idade de adolescência, que não confiavam nas mães. Não falavam com elas sobre os problemas, não confiavam. E a primeira pergunta que eu fazia era, olha, quando tu estavas triste, tu dizias ao teu filho, e era exatamente isso, era o disfarçar para não preocupar. E eu dizia, pronto, mas o teu filho sentia que tu não estavas bem. Para além desta história do apego, Sofia, que tu estavas a dizer, cria-se aqui também outra coisa, que é um certo distanciamento, porque a criança sente, ela sabe que a mãe está triste. Se a mãe não lhe diz, eu realmente estou triste, eu não estou a querer dizer com isto, meter a carga toda em cima do filho e desabafar com Sim. o filho sobre os problemas, não é? Mas o que o filho também pode sentir, o que a criança pode sentir é a minha mãe não confia em mim. E depois acaba por haver uma reciprocidade em que a criança também deixa de confiar na mãe ou no pai para se mostrar como é. Porque se a mãe não se está a mostrar, não está a mostrar a sua vulnerabilidade, a criança também não se sente à vontade para trazer essa vulnerabilidade para a mãe ou para o pai. E depois E aí cria-se está este o trauma. distanciamento. Aí está Cria-se o um trauma também. distanciamento. Que é tu, E que ainda mais se a uma criança não coisa. tem os pais, a quem é que ela vai contar? Exato, porque se os pais não confiam nela para lhe contar que está triste, não precisa de pedir à criança ajuda, mas só dizer eu estou triste, a criança automaticamente também não consegue construir essa confiança. Os adultos é que precisam dar esse primeiro passo de trabalhar a confiança, não é? Que é como a E Catarina aqui- estava a dizer, que eu também digo aos meus filhos, eu estou triste, sim, olha, até posso dizer por alto o porquê, se eu achar que faz sentido, se não fizer, mas estou a ser honesta com as minhas emoções, para que eles também possam ser honestos com as suas emoções. E para além dessa questão da confiança, não é? De nós confiarmos, ou seja, lá está, não é fazer dos nossos filhos os nossos terapeutas, não, Exato. mais ou Ou a menos, temos de ter cabeleireira. consciência. Temos de ter consciência da idade deles e também relativizar algumas coisas, mas acima de tudo eles sentirem que nós temos confiança neles para transmitir aquilo que estamos a sentir, para depois eles retribuírem, não é? E sentirem essa confiança e desabafarem connosco, mas ainda mais do que isso, e que eu acho que é fundamental, que é a questão de eles aprenderem a confiar na sua percepção. Exato. Sim. Isso foi o que a Sofia Claro. disse, de confiar Sim, instinto. No seu instinto, não é? Exatamente. Intuição. Então, mas espera aí. Porquê? Porque depois, mais tarde, eles também vão, mais facilmente, não é? Ao sentir isto ou aquilo, ou que estão mais tristes ou tudo, confiar naquilo que realmente eles próprios estão a sentir e não tentar camuflar como os pais tentavam, provavelmente, camuflar com ele, não é? Dizendo que não se passa nada e que... Porque é assim que, na verdade, se desenvolve a inteligência emocional. É dessa forma. Aí está. Exatamente. Irmã Fátima. Fala. Não, é que estou plenamente de acordo no que estão mesmo a dizer.
É isso mesmo. Ok. Desculpa, Fátima, eu falo por mim. Entusiasmamos todos eu aqui também. já. Entusiasmei-me. Ficamos entusiasmadas. Vamos fechar aqui então esta parte, se mais ninguém quer acrescentar nada. Na próxima parte vamos trazer exemplos, vamos à parte prática, vamos aos gatilhos que despertam a criança e como reconhecer a criança interior no dia-a-dia e nas relações. Sim, vamos falar das relações. E o próximo mês de maio traz consigo 5 sábados, portanto, episódio especial de perguntas e respostas, Q&A. Enviem-nos perguntas, pode ser de qualquer coisa, a gente conecta aqui as antenas, conecta aqui à Terra e trazemos resposta a qualquer pergunta que tenhas para nos colocar. Até já! E por hoje ficamos por aqui, para o sistema nervoso não panicar. Se algo tocou em ti, não tentes perceber tudo. Escolhe apenas uma coisa para aplicares este mês. Uma. E se este episódio te ajudou, partilha, porque a cura em grupo multiplica a energia. Obrigada por estares connosco. Até ao próximo encontro luminoso e que este mês te aproxime ainda mais da tua essência.